Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal é este aqui, Godoy1x, que te dá 200% de bônus. O link está na descrição do vídeo, também está no nosso comentário fixado. Acesse pelo nosso link, baixe o 1xBet, faça o seu cadastro. Na hora de realizar o seu depósito, você vai preencher na parte do cupom Godoy1x para você pegar esses 200% de bônus de retorno para você. A partir dali você vai fazer o seu palpite vencedor. Esses aqui são jogos de quarta-feira, tem jogo pra caramba. Cruzeiro e Fluminense, Inter e Corinthians, Santos e Goiás, São Paulo e Cuiabá, Juventude e Vasco, Fortaleza e Grêmio. Então tem Série A, tem Série B. Aproveite tudo dando um xbet, claro, com o nosso cupom Godoy1x, né? Bom, galera, vamos lá. Acontece o seguinte, eu não sei se vocês perceberam, o Flamengo, como praticamente todos os times, tem um período da temporada e vamos torcer para que esse tenha sido o período, né? Que ele já tenha passado e que não venham novos. Passou por uma turbulência bem severa, e aí é aquela, né? Que vai balançando tudo, que alguns podem acabar... É a turbulência que faz cair, não é isso? Do técnico Tite, por exemplo. Há cerca de 40 dias, era um outro Flamengo. A gente se pegar aquela ali, o finalzinho da primeira semana de maio, indo para o finalzinho ali na segunda semana de maio, o Flamengo era esse aqui, ó. Flamengo de protesto, Flamengo de faixa, Flamengo de fora Tite, Flamengo de, obviamente, né, a imprensa acompanhando e as matérias todas dizendo, né, crise no Flamengo, Tite balança e pode cair no final de semana, má fase do time levou um protesto da torcida no Ninho do Urubu na manhã dessa aí, dia 10. Então a gente tá falando aí mais ou menos, né, uns 40 dias, com o Flamengo em crise, Tite reencontra o Corinthians, né, que estavam antecedendo ali o jogo e tal. E se a gente parar pra pensar, o Flamengo conseguiu quebrar uma lógica. E por que quebrou essa lógica? Eu tava fazendo essa reflexão e eu vou compartilhar aqui com vocês. O Flamengo passou por um período, hoje ali com o técnico Tite, que, cara, é aquilo. O Flamengo não consegue reagir. Como eu até falei pra vocês várias vezes. O Flamengo não reage. O Flamengo, quando entra nesse buraco, o buraco vai cada vez ficando mais fundo, e aí tem que passar por aquele processo. Vamos tirar aquele, vamos colocar um outro, vamos pra lá, vamos... O Tite conseguiu, né? O Flamengo conseguiu amenizar, né, essa crise. Teve resultado, logo em seguida tem até bons resultados importantes e bons desempenhos, goleada, 6-1 no Vasco e tal, e aí mudou aquela lógica de que estava acontecendo sempre. O Flamengo, ele é instável, mas ele convive mal com a sua instabilidade, não é isso? É um clube extremamente instável, mas ele convive muito mal, ele não consegue se acostumar, né? Apesar de ser algo que acontece sempre. Eu acho que o primeiro ponto que ajudou o Flamengo a quebrar essa lógica, o extremo, positivamente, relacionamento do Tite com o grupo do Flamengo. E por que eu falo isso? Porque tiveram momentos de instabilidade anteriores com outros treinadores que, quando começa nessa fase, o que estava acontecendo? Declaraçãozinha na imprensa. O porquê? Tem jogador que não gosta do técnico, tem jogador que não quer que aquele técnico permaneça, ou o empresário dele, ou o assessor dele, ou o agente dele. Prestem bem atenção, porque futuramente vocês vão lembrar. O que eles fazem? Eles usam o mecanismo da imprensa para virar pauta, então eles são a fonte, né, da pauta X, e aí a imprensa vai publicando. Porque, tu recebeu essa informação, eles vão publicar. E normalmente é sempre inclinada em pró do cliente, quando assim é, né, o jogador do empresário X. Isso acontece sempre. Não aconteceu. O único capítulo que teve, né, excepcional, no momento ali da crise e tal, mas o Flamengo já estava começando a vencer e tal, era o do Gabigol com a camisa, mas não tem nenhuma relação direta com a direção ali do Tite. Não tem nada. Então assim, não aconteceu capítulo nenhum. E a gente sabe, internamente, que os jogadores do Flamengo compraram ali o barulho, né? Que os jogadores do Flamengo não tem um problema com ele, porque é aquilo que eu falei pra vocês. Ele vai ser mandado embora, quando ele for mandado embora, vai ser por não conseguir os resultados, e aí vai ter aquela crise e tal, e aí não vai ser porque perdeu o grupo. Isso aí dificilmente. Mas se acontecer isso, vai ser uma exceção da exceção de uma exceção de uma exceção. A regra é que ele consegue levar bem os atletas, mobiliza bem os atletas. E aí, fazendo um paralelo ao último jogo, cara, vocês viram
o comportamento do Flamengo perdendo pro Atlético? Cara, time inconformado, time concentrado, todos os jogadores entrando, e aí todo mundo mantendo. O Rossi, eu acho um jogador que acabou simbolizando, né, essa falta de não vamos nos conformar com o resultado negativo. Foi o goleiro Rossi, cara, que teve uma atitude de brio, né? Bora, galera, ele empurrando dentro de campo, a galera entrando e se doando, ninguém ali naquele famoso, porra, não tô afim, não gosto de você. Então eu acho que o grande mérito hoje ali do Tite foi ter conseguido sair dessa turbulência. Quando o momento está instável, algumas pessoas, e aí eu tô falando da galera que trabalha com comunicação, né, que seja canal de YouTube, seja perfil em rede social, não importa, se aproveitam nesse momento de instabilidade para conseguir, né, uma audiência bacana, para conseguir um dinheiro, e aí normalmente eles vêm com umas falas meio prontinhas, que é aquilo que o torcedor gostaria de ouvir. Vários fazem isso. Entravam muito sobre o conceito de estilo de jogo, que a grande maioria, não entende bulhufas nenhuma. Só propagam aquilo que a galera quer ouvir. E aí vinha com aquela porcaria de funcional e posicional. Cansou de vir com essa porcaria. Funcional, é aquilo, né? Quando tá perdendo é posicional, não entendem nada disso, nada. Falam isso primeiro, para mostrar um falso conhecimento que não tem e para balizar a sua opinião. Né? Porra, o cara tá rejeitando aquilo, ele não gosta, ele vai falar o quê? Não, eu não gosto porque eu não gosto. Vai pegar mal pra audiência dele. Então ele vem com termos. Ideia do jogo do Flamengo não mudou. É a mesma ideia. A mesma ideia que o cara tava recriminando lá atrás, demonizando, falando que não ia dar certo. Ok, podia ser uma previsão que de fato não estava bem. É a mesma ideia. Não muda a ideia. Taticamente é a mesma. Formação tática é a mesma. Ideia de jogo é a mesma. Tudo é a mesma coisa. Não mudou nada de lá pra cá. O que mudou é que existe uma maior intencionalidade, prestem bem atenção, estou falando intencionalidade, de rifar menos a bola. O Flamengo, no período ruim, era um Flamengo rifando mais a bola, que pode estar associado à confiança. Quanto menos confiança o atleta vai ter, menos ele vai querer arriscar, mais propenso ele rifar a bola para dar para ele mais confiança, vai acontecer. Consequência. O futebol não é robotizado. Apesar de algumas pessoas insistirem de uma forma bem conveniente a elas, no momento elas só acham que é. Né? Não é. Então assim, foi a única coisa. Existe uma intenção maior. Fora isso, é o esquema ruim de sempre, é a ideia ruim de sempre, é o modelo ruim de sempre, tudo. Só que agora veio, aí não fica mais ruim. Mole, analisar futebol assim, mole. Mas na minha opinião, a grande virtude do Flamengo ter conseguido quebrar, porque o Flamengo quebrou essa rotina, foi o domínio. Ele tem o total domínio ali sobre os atletas dentro do vestiário. Os atletas não perderam a confiança. O Tite conseguiu, mesmo no momento que tava lá faixas, né? Como a gente viu, Bruninho, Fora Tite, Marcos Braz fora, Mar de Virilha, Landim, piriri. Ali é um momento extremamente ruim para um clube extremamente instável como o Flamengo. E o Flamengo conseguiu sair dessa. Vamos torcer para que não aconteça futuramente novas, mas podem vir a acontecer, pois clubes grandes como o Flamengo, que tem pressão, acontece, faz parte dessa rotina. Agora, tem alguns que conseguem sair com mais facilidade, outros entram cada vez mais no buraco. Vamos torcer para que o Flamengo consiga passar por essas turbulências sem nenhum risco. E, além disso, o técnico Tite, ele tem um rótulo bem grande, popular, que só vai sair esse rótulo se ele conquistar. Qualquer tropeço, qualquer divergência de gosto, o Tite, ele tem um rótulo do técnico retranqueiro. Ele tem esse rótulo do técnico retranqueiro. As pessoas não acompanham futebol, elas não veem futebol, mas elas escutam falar do futebol ou elas assistem algo muito pontual e aí rotula as pessoas. Da mesma forma do Abel. O Abel, até hoje, ele é rotulado como técnico retranqueiro. O cara não assiste jogo do Palmeiras há uns 3 anos já. Então o Tite tem esse rótulo, inclusive dentro da própria torcida do Flamengo, o que evidentemente gera e especula-se uma rejeição. Mas é muita especula demais. Especula demais. Porque não tem nada pra gente ver isso, né? É aquilo, eu ouvi falar e vou repetir, igual um papagaio.
Então também tem isso. Mas se for campeão, fizer um trabalho, né, grandes vitórias, aos poucos vai tirando esse rótulo, o que também é importante para a permanência, porque isso tudo contribui no momento que está extremamente estável e algumas pessoas desonestas, e aí eu volto a falar da galera da mídia, desonesta, usa esses gatilhos para promover aquilo que o outro quer ouvir e mente também, porque não é uma mentira, beleza? Um abraço aí a vocês, vamos lá, tamo juntos, fase boa, aproveitar a fase boa. Um grande abraço a todos, se cuidem, valeu!